Oi, vamos conversar? O nosso tema de hoje será sobre fé. O que a palavra de Deus nos diz sobre a fé? Como nós adquirimos mais fé? Isso é possível? Em Romanos 10, 17 diz assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Não tem como você adquirir mais fé se não for pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir qualquer coisa te traz fé? Não. Ouvir sobre a palavra de Deus, sobre as promessas de Deus, sobre Jesus. Jesus, ele nos ensina a ter fé ouvindo a palavra dele. Então, hoje, no mundo que vivemos, com tantas coisas acontecendo, com tantos conflitos, com tantos sentimentos dentro das pessoas, dentro de nós mesmos, bagunçado, fora de ordem, Jesus, ele diz assim: se tendes fé em Deus, você consegue aquilo que na sua força humana você jamais conseguiria. Muitas vezes nós pensamos que ter fé é acreditar em algo. Fé não é pensamento positivo. Fé não é você acreditar em qualquer coisa. Fé, a fé que a Bíblia diz é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. A fé, ela quer dizer que você precisa crer naquilo que você está querendo, naquilo que você está precisando. O ser humano, ele tem a tendência de, muitas vezes, acreditar em algo do tipo: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu, com o meu pensamento positivo, eu vou conseguir. A fé, ela mostra para nós que é algo que é impossível. Por isso que não tem como você achar que a fé é o pensamento positivo. Fé e pensamento positivo são coisas opostas. Pensamento positivo você pode ter em qualquer coisa, em qualquer pessoa. Mas fé você só precisa ter em Deus para você conseguir aquilo que você deseja ou aquilo que você precisa. Se nós entendermos o que a palavra de Deus diz sobre fé, ela diria o seguinte: a Bíblia fala um pouco mais profundo sobre esse assunto. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé em Deus, primeiramente você nem consegue adquirir nada de Deus. Porque para você agradar a Deus, você precisa crer que Ele existe e que Ele vai fazer aquilo que você precisa. Ou seja, a fé, ela é o impossível, por isso que ela é uma das coisas que só Deus pode fazer. Então não tenha fé em você mesmo, não tenha fé somente em você. Você pode acreditar em você, mas você precisa ter fé em Deus. A fé, ela, quando as pessoas falam assim, a fé ela move montanhas, se você parar para pensar, no mundo natural, mover montanhas seria impossível. Por isso que ela é comparada dessa forma, porque a fé, ela entra numa outra esfera, ela entra na esfera do impossível. Não há nada que Deus não possa fazer. Muitas vezes nós passamos situações difíceis, atualmente nós vivemos dias difíceis, que normalmente eu ousaria dizer que até a fé nossa é abalada. Mas nós precisamos entender que aquele que coloca fé nos nossos corações, que é Deus, através da palavra dele, ele é o Deus do impossível. É o Deus que vai trazer para você aquilo que não existe como se já existisse. Então tenha fé em Deus, tenha fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela nos garante a paz, ela nos garante a verdadeira vida. A palavra de Deus ela nos garante que você vai conseguir andar com Jesus e Ele vai fazer o impossível na tua vida. Então a fé dentro da palavra de Deus, aquilo que é impossível se torna possível. Quando os apóstolos perguntaram para Jesus: Jesus, nos acrescenta a fé? Jesus falou para eles: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá àquela montanha: passa dali para lá, e ela passará. Então, você vê como que Deus, ele fala sobre a fé? A fé ela é algo tão extraordinária que você não precisa ter muita fé, você precisa apenas ter fé. E a fé ela só vai vir para você, ela só vai ser acrescentada para você quando você estiver nos ambientes certos, ouvindo o que é certo. E a palavra de Deus diz que isso só acontece quando você está num ambiente propício para isso, ouvindo a palavra de Deus. Não existe um lugar para a palavra de Deus ser dita,
Mas em qualquer lugar que a palavra de Deus é dita, o teu coração ouve aquela palavra e a tua fé ali, ela é reforçada, ela é acrescentada. Jesus, ele é a fé. Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso que quer colocar fé no teu coração para que você consiga chegar no impossível. Lembre-se, o que é impossível para o homem é possível para Deus.